Meu Senhor e meu Deus, carai fermente que estás aqui, que me vês e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José meu Pai, Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim. Já há alguns anos houve uma vez um amigo meu que me telefonou e disse que queria falar comigo. Pediu-me para combinarmos um dia e encontrarmos-nos num bar. E ao redor de 2 boas cervejas fomos mantendo uma conversa. Quando o empregado nos trouxe a cerveja eu fiquei até um bocado admirado. Em primeiro lugar porque este rapaz era um rapaz que gostava muito de cerveja. E via-se que estava tenso. E a cerveja estava ali intacta, a morrer, como se costuma dizer, diante daquela pessoa que estava pensativa, preocupada. E disse-me que tinha muitas dúvidas sobre o seu casamento, sobre esta pessoa ia se casar dentro de umas semanas. E estava tão nervoso que disse, nem consigo beber uma cerveja. Explicou-me que tinha medo de se entregar por completo, para sempre, a uma mulher, por muito boa que ela fosse. E dizia mais ou menos, não é? Olha, até agora a minha felicidade estava nas minhas mãos. E agora vou deixá-la nas mãos de uma mulher, confiando que quando eu colocar o meu coração nas mãos dela, que ela não me destrua. E depois perguntou-me, olha, tu quando te ias ordenar sacerdote, não sentiste medo? Tentei dizer-lhe que se calhar era algo diferente. Dizer-lhe mais ou menos, olha, tu colocas o teu coração e a tua felicidade nas mãos de uma mulher que te pode falhar. E eu sou mais desconfiado e só me atrevo a colocá-lo mais ou menos nas mãos de Deus. Num casamento existe a possibilidade de o marido, a mulher ou ambos falharem. No meu caso, eu reduzo o risco para metade. Deus não pode falhar. Mas disse-lhe, vai dizer o teu sim diante de Deus. E imagino que isso possa dar vertigens. Mas medo não. Senhor, eu lembro-me desta história quando li o Evangelho da missa de hoje. Acompanhamos-te, Jesus, na tua entrada na sinagoga de Nazaré, a tua cidade, a cidade onde tu te tinhas criado e onde costumavas ir nos dias de sábado a essa sinagoga para rezar, para ouvir a palavra de Deus. Terias aprendido a fazê-lo, imagino eu, com muita naturalidade, acompanhado pelos teus pais, desde criança e irias em família. E o relato do Evangelho fala-nos precisamente daquilo que aconteceu nessa sinagoga. Depois de algumas orações, lê-se uma parte da lei de Deus e um texto profético do profeta Isaías que esclarece o sentido da lei. Quem preside a essa proclamação convida alguém com a devida preparação para fazer voluntariamente a leitura e explicar depois o sentido da palavra de Deus. E é nesta ocasião, Jesus, que tu te levantas e tomas o rolo do profeta Isaías e dizes essas palavras tão conhecidas. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Ele me enviou a proclamar a redenção aos cativos e a vista aos cegos, a restituir a liberdade aos oprimidos e a proclamar o ano da graça do Senhor. Jesus, é a boa notícia da salvação. É o anúncio de que tu livrarás o povo das suas aflições, dos seus medos. Estas eram as palavras de Isaías dirigidas às gentes de Judá que estavam aflitas nas tarefas de reconstrução depois de muitas décadas de ruína e de decadência, porque tinham sido conquistados pelas tropas da Babilónia. Os que por fim regressavam do desterro vêem-se até incapazes de curar tantas feridas materiais e morais. Mas Deus, tu, Senhor, cumpres sempre as tuas promessas. Dás-nos sempre uma esperança de salvação. Pois aquilo que tu lês, Jesus, aquilo que leste na sinagoga, não é só uma lembrança de um anúncio que esperava Deus, que Deus se revelasse, se tornasse realidade, de que aquilo de facto estava realmente a suceder no meio deles. Por isso tu dirás, Senhor, cumpriu-se hoje mesmo esta passagem da Escritura
que acabais de ouvir. Senhor, Tu és o Redentor anunciado. Que interessante é meditarmos neste hoje. Este hoje de que Jesus fala no Evangelho não é apenas algo que aconteceu há 20 séculos, mas Jesus continua a dizer hoje. Hoje, em pleno 2026, o ano que acabamos de começar, porque também hoje esperamos o ungido do Senhor, o Messias. Jesus, nós esperamos hoje para que Tu nos livres destes medos, para que Tu nos ajudes na nossa vida, nos nossos propósitos de ano novo. Tu estás vivo e queres orientar-nos nas nossas vidas, curar as nossas doenças, voltar a perdoar os nossos pecados. Senhor, eu não quero deixar para amanhã o que posso fazer por Ti hoje. Uma conversão, perdoar alguém, acolher, recomeçar também com a Tua ajuda, Jesus. Alguma coisa que eu tenho para fazer. Hoje Tu contas comigo, Senhor. Hoje Tu contas comigo para fazer o meu trabalho, para ser mais entregue na minha família, para pensar nos meus amigos, para sair de mim, para fazer como Tu, ler esse rolo e pensar que hoje Tu tens uma missão para mim. Quantos cristãos, Senhor, hoje vejo ao meu lado e que às vezes estão paralisados pelo medo de arriscar, pelo medo de dar tudo a Deus. E pensar, Senhor, que contigo não há risco, nem num casamento, nem numa vocação de entrega. Certamente existem dificuldades, mas por isso as pessoas se casam vivendo esse sacramento do matrimónio, pedindo-te ajuda para que seja um com uma para sempre. Apostar em Ti, Senhor, não é arriscar. É o melhor que podemos fazer. Imagina que alguém hoje, não sei, te diz a chave do Euromilhões do próximo fim de semana. Será que tu não pegavas já hoje e investias 2 euros, não sei quanto é que custa, mas o que fosse, para depositar e ganhar o jackpot? Assim é a vida daqueles que se entregam a Deus. Senhor, nesta lotaria nós sabemos que recebemos 100 vezes mais. Quem deixar pai, mãe, irmãos, casas, filhos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais. Assim é, Senhor. Diz-nos São João, na sua primeira epístola, que no amor não há temor. O amor perfeito lança fora o temor. E conclui, quem teme não é perfeito no amor. Claro que sim, Senhor. Quem ama não teme. Como posso ter medo do meu Pai e não arriscar tudo por Ele? Tu, Jesus, agora mais do que nunca, precisas de pessoas dispostas a arriscar por Ti, a dar tudo, a comprometer-se a sério e para sempre. Nada vale esconder-se como Adão, ou nessa outra cena muito conhecida como Jonas, que estava assustado e que se ia fugindo de Ti. Não queremos fugir de Ti, Senhor. São os filhos das trevas que se escondem, não os filhos da luz. Senhor, eu não quero ter medo de arriscar a minha vida por Ti, de arriscar o meu prestígio por Ti, de arriscar o meu futuro por Ti, de arriscar os meus planos, os meus projetos, os meus entusiasmos, a minha carreira. O Papa Francisco esteve em 2023 na Jornada Mundial da Juventude em Portugal e disse-nos algo muito interpelador. Queridos jóvenes, quisiera mirar a los ojos de cada uno de ustedes y decirles, no tengan miedo, no tengan miedo. Es más, les digo algo muy hermoso. Ya no soy yo, es Jesús mismo el que los está mirando en este momento. Los está mirando. Él los conoce, conoce el corazón de cada uno de ustedes, conoce la vida de cada uno de ustedes, conoce las alegrías, conoce las tristezas, los éxitos y los fracasos. Conoce el corazón de ustedes, ve vuestros corazones. Y Él hoy les dice, aquí en Lisboa, en esta jornada mundial de la juventud, no tengan miedo. São palavras do Papa em Portugal, em espanhol, mas penso que se percebem bastante bem. Vale a pena, Jesus, vale a pena colocar todos os meus talentos ao Teu serviço. Vale a pena arriscar tudo por Ti.
Vale a pena libertar-me do medo que nos paralisa e lançar-nos nos teus braços. Que pena se hoje dissesse que em ti e em mim se tenta cumprir esta escritura e que nós resistimos. Queremos, Senhor, encontrar a felicidade em ti. Queremos arriscar, não ficar parados, avançar. Queremos frutificar os talentos que tu nos destes. Não queremos, Senhor, ficar no sofá, hipnotizados por um ecrã, protegidos do frio como se estivéssemos na Sibéria, ou anestesiados pela vida, entorpecidos pelo medo de nos entregarmos a ti, Senhor. Minha mãe imaculada, tu gostarias ali no primeiro discurso público do teu filho, na sua primeira declaração como Messias, estarias orgulhosa, como qualquer mãe. Tu que também tiveste medo, mas depois confiaste. Pedimos-te que não tenhamos medo hoje de Deus, que o medo não nos paralise, que não tenhamos medo de viver. De viver uma vida plena. Não quero ter medo de ser verdadeiramente feliz, de amar de verdade, totalmente, de me dar por completo, de trabalhar pelo teu filho e de dar o fruto que dure até à vida eterna. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim.